poderosa. Visite com cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós te suplicamos, meu Pai, confiamos na sua palavra, confiamos no Senhor, confiamos no seu poderio, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós ainda iremos orar. Vamos orar sim. Nós temos muitos motivos para orar. E eu quero lhe pedir que não esqueça de fazer o seu pedido de oração. Enquanto nós estaremos ministrando a palavra, você pode fazer o seu pedido de oração, você que está em casa, no chat, e em seguida os irmãos vão passar aqui para a gente. No final do culto nós vamos fazer um clamor de oração. Eu vou convidar a nossa ministra de intercessão ao final deste culto, para que faça um clamor. E você que está aqui também, que tem um pedido de oração, você pode, na hora que eu lhe franquear a palavra, levantar a sua mão e pedir oração, e nós vamos orar. E eu tenho certeza que Deus irá operar. A palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo desamparado. Diga comigo, eu nunca vi um justo desamparado. Diga assim, eu não serei desamparado. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, texto que nós lemos na introdução deste culto, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Faremos a leitura de alguns versículos. Texto bem conhecido. Na epígrafe aí da sua Bíblia vai estar escrito: tentação de Jesus. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos de Deus e o serviram. Pai, nós bendizemos o seu nome mais uma vez, porque eis aqui a tua palavra, Senhor. Não há nada melhor do que a tua palavra, para falar-nos ao coração, para falar-nos ao entendimento. Tua palavra é tua voz, Senhor. E nós escutamos a tua voz nessa noite, nós atentamos para a tua palavra nessa noite, Senhor. E lhe pedimos que pelo teu Espírito, todos nós aqui possamos ser instruídos pela graça que emana da tua palavra, que é verdadeira, que é viva, que é eficaz, da tua palavra que é libertadora, da tua palavra que discerne os pensamentos, os intentos, da sua palavra que revela a sua glória, da sua palavra
que revela a sua grandeza, porque ela está imbuída da sua natureza, porque é santa, porque é verdadeira, porque é legítima, porque é aprovada, porque superou os tempos, os séculos, e está aqui, Senhor, a tua palavra, e nós oramos pela tua palavra nesse momento, que ela seja a única coisa suficiente hoje que nos alimente, Senhor. Nós te agradecemos e rogamos aos céus que nos fale em teu nome. Amém. Irmãos, esse é um texto bem interessante, bem intrigante, lido e relido diversas vezes por muitos de nós. Um texto que vai tratar basicamente de um episódio bem ímpar na vida de Jesus. O texto que nós lemos retrata uma das experiências mais dramáticas, mais espetaculares vivida por Jesus durante o tempo do seu ministério na terra, durante o tempo que esteve entre os homens. Texto esse que vai retratar uma experiência chamada aqui comumente de tentação de Jesus. Sim, Jesus foi tentado, diz a palavra de Deus. Jesus foi levado a uma experiência de tentação, segundo o texto que nós lemos. E durante essa experiência de tentação, diz a palavra de Deus que houve uma circunstância fora do comum. Houve uma visão, uma materialização de um ser espiritual aqui, que é o diabo, a presença de Jesus, a fim de o tentar, a fim de o desafiar, a fim de colocá-lo a uma tentação, a uma prova, para que ele pudesse sucumbir. É o texto que diz isso aqui, o texto diz que por 3 vezes aqui, após uma experiência, Jesus foi tentado por Satanás, com o intuito de pecar, com o intuito de ser testado, com o intuito de ser submetido a um teste rigoroso, e acredito aqui que com o intuito, acima de tudo, de falhar. Entretanto, quando nós lemos esse texto, nós vamos perceber que houve aqui uma vitória suprema de Jesus sobre o tentador. Esse texto aqui vai nos evidenciar que diante de todas as circunstâncias mais difíceis que Jesus estava enfrentando ali, houve uma vitória de Cristo aqui. A palavra de Deus deixa claro, não só nesse evangelho, mas no evangelho de Marcos, de Lucas e de João, por quanto os 3 evangelhos vai fazer a narrativa desse experimento, desta circunstância vivida por Jesus, e todos os 3 evangelistas, bem como Mateus também, vai narrar esta vitória suprema de Cristo sobre a tentação. Entretanto, quando nós lemos esse texto, nós estudamos ele de forma mais intensa, vamos perceber que esse texto evidencia aqui alguns fatores que foram extremamente importantes, circunstanciais, precisos, que fizeram com que Cristo pudesse vencer as tentações. Afinal de contas, a tentação é algo comum para nós. Todos nós somos tentados cotidianamente, diz a palavra de Deus. Há alguém aqui que nesse dia ou em casa que não sofreu algum tipo de tentação? Muito difícil. Afinal de contas, diz a palavra de Deus que a tentação é algo que está todos os dias à nossa porta, batendo a nossa porta. E a palavra de Deus diz, conforme Deus disse lá a Adão, que o pecado jaz à porta, tentação jaz à porta, batendo, e cumpre a ti dominar, cumpre a você evitar, cumpre a você não cair no engodo da tentação. Diz a palavra de Deus e a doutrina e o ensino que compete a mim, Júlio, a você que está aí me ouvindo em casa e aqui no auditório, evitar esta tentação. Compete a nós não sucumbir à tentação, não ser aquele sujeito que vai dizer sim à tentação. Entretanto, como é que nós podemos vencer a tentação? Como é que eu e você, réis mortais, seres humanos, podemos vencer
todo este aglomerado, toda esta massa, todo este peso de tentação que bate à nossa porta todos os dias, seja por diversas esferas, seja por diversas atmosferas, seja por diversas perspectivas. Como é que nós vamos vencer isso? A palavra de Deus aqui traz exemplos clássicos sobre aspectos que nós podemos aprender com base na experiência de Cristo, de como vencer as tentações. Nós olhamos para esse texto aqui e nós percebemos que Jesus superou aqui no mínimo 3 aspectos da tentação. Primeiro aspecto esse que quero falar aqui, que é o aspecto humano, o aspecto da tentação humana. A palavra de Deus diz que depois de jejuar, quantos dias? 40 dias. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha aqui para mim. A palavra de Deus está dizendo aqui que depois de Jesus ser levado pelo Espírito do Senhor ao deserto, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, se apresenta diante do Senhor Satanás, o diabo, com o fim de tentá-lo. Eu acho interessante esse texto aqui, porque de uma forma muito irônica, ele traz um experimento e uma experiência real para nós, que todos nós precisamos entender. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, é que segundo esse texto, segundo o que eu leio aqui, o diabo apresentado aqui, ele não tem medo nem de jejum e nem de oração. Porque se o diabo tivesse medo de jejum e oração, ele não se apresentaria a Cristo depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Aí diz a palavra de Deus que se aproxima o tentador. E esse texto é interessante aqui, que diz que o tentador se aproxima, trazendo a tentação de um aspecto relevante da circunstância da humanidade de Jesus. Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, estava faminto. E é muito comum que qualquer um de nós aqui, depois de jejuar um período tão longo, tenha extrema fome. Eu não consigo ficar um dia sem comer, que eu fico desesperado. Imagina 40 dias e 40 noites. Às vezes eu vejo pessoas que quando dá 1h da tarde, entram em pânico, começa a suar porque passou 1h do seu almoço e diz, eu tenho que comer, porque se eu não comer agora eu vou devorar o mundo. Isso é uma realidade nossa, isso é uma realidade minha, isso é uma realidade sua. É uma realidade nossa, da nossa humanidade. E a palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E quando teve fome, a palavra diz que o tentador se aproxima, trazendo um aspecto da tentação simplesmente humano. Onde é que o diabo tenta Jesus? Primeiramente aqui. O diabo tenta Jesus dentro da necessidade presente naquela circunstância. O que Jesus queria depois de jejuar 40 dias e 40 noites era comer. E aqui o tentador aproxima-se de Jesus, oferecendo para ele primeiramente aquilo que ele tinha necessidade extrema. E a palavra de Deus vai estar revelando para mim e para você aqui que uma das artimanhas e estratégias de Satanás, a fim de nos engodar pelo pecado, é essa. É de trazer para nós aspectos da tentação pelas quais nós necessitamos ser atendidos em detrimento daquilo urgentemente. É aqui que o diabo entra. É quando não somos capazes de entender o momento que nós estamos, aceitar a circunstância que estamos e esperar em Deus resolver o problema naquele tempo que estamos. A palavra de Deus diz aqui que o diabo oferece pão a Jesus. O diabo diz assim, olha, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Sacia a tua fome. Mata este teu desejo, destrói isso que está ele consumindo, porque não é possível que você sobreviva depois de passar tanto tempo com fome. Satisfaz o desejo da tua carne,
satisfaz a necessidade do teu corpo, porque senão tu vai sucumbir. E é aí que nós precisamos estar atentos para ter discernimento, irmãos. E o primeiro discernimento que nós aprendemos com esta palavra aqui de Jesus é que às vezes para vencer a tentação é necessário permanecer no estado que nos encontramos. Pastor Júlio, troque isso em miúdos. A palavra de Deus diz que Jesus vence o diabo com a palavra de Deus, mas contudo ainda permanece com fome. Jesus não dá um jeito de vencer o diabo de barriga cheia. Ele entende que está sofrendo uma tentação, suporta a tentação, passando pela tentação no estado que se encontrava. Não houve nenhuma alteração do seu estado. Ele se manteve firme, dizendo: olha, é necessário eu estar com fome para vencer a tentação, vou vencer a tentação com fome. E é aqui que nós precisamos entender isso. É sobre essa premissa que nós precisamos olhar a vida cristã e entender que muitas vezes nós precisamos passar por essas experiências da mesma forma que nós estamos, e entender que Deus necessariamente não precisa mudar a circunstância para que a gente enfrente uma circunstância, um problema. Deus não precisa tirar a situação ruim da sua vida para que você vença a tentação, não. Você precisa vencer a tentação exatamente como está vivendo agora. Porque vencer a tentação é ser resiliente ao ponto de não sucumbir a isso, às propostas que o diabo traz para você. A palavra de Deus diz algo interessante aqui. Que neste caminho da tentação, neste projeto de tentação do diabo para Jesus aqui, a primeira coisa que ele pergunta a Jesus, o que ele alega a Jesus, o que ele declara a Jesus é o seguinte. Ele diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus o vence na primeira tentação. Na segunda tentação, ele olha para Jesus e faz a seguinte pergunta: se tu és o Filho de Deus. Olha que coisa interessante. Olhe como existe uma tentação no aspecto desta consciência. Porque instantes antes, ao ser batizado nas águas por João Batista, porque esse episódio que narra e que marca a tentação de Cristo, ele acontece logo após que Jesus é batizado nas águas, porque o texto diz que logo que Jesus é batizado nas águas, ele é levado pelo Espírito. Uma das coisas mais interessantes que eu acho é que quando Lucas vai falar sobre isso, ele diz que Jesus não é levado pelo Espírito, ele diz que Jesus, cheio do Espírito, é levado para o deserto. E quando Jesus está nas águas, sendo batizado por João Batista, a palavra de Deus diz que Jesus recebe o Espírito Santo, ele passa a ser cheio do Espírito, porque o Espírito de Deus desce sobre ele ali. Você vai ver isso em Mateus capítulo 3, versículo 16 diz: batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Aí que está algo interessante. E eis que vem uma voz dos céus que lhe dizia: este é o meu filho amado. Perceba que a tentação tem um aspecto de tentar trazer uma mutação a uma consciência que Deus havia estabelecido em Cristo, afirmando isso para todos publicamente, porque todos que estavam no batismo experimentaram isso, viram os céus se abrir, e uma voz que veio do céu dizendo: este é o meu filho amado. Entretanto, o diabo, quando se apresenta para Jesus, diz: se tu és o Filho de Deus. Sabe o que é isso? É que nesse aspecto da tentação, todas as vezes que somos tentados, o diabo tentará a todo custo contradizer a consciência da fé, da palavra de Deus que há em você. Tentação é o caminho do diabo para subverter os princípios estabelecidos por Deus dentro de você. Tentação são os mecanismos e princípios usados pelo diabo para subverter isso. A consciência que Deus estabeleceu em você.
O que Deus te diz que é errado, sempre será errado. Por mais que esse mundo diga que é certo, por mais que a ideologia deste mundo diga que não tem nada a ver, se a palavra de Deus diz que é não, é não. Se Deus diz que não é assim, não é assim. E aí quando nós lemos este texto, nós vamos perceber que esse primeiro aspecto da tentação, ele é humano. Jesus é tentado na fome, no corpo, na soma. E muitos de nós somos tentados assim cotidianamente. Quantos de nós não somos tentados dessa forma? Pelo corpo, pela necessidade emergente, pelo aquilo que precisamos realmente. E eu não estou dizendo aqui que você não precisa, você precisa sim. Todavia precisa permanecer simples e puro no estado que se encontra, compreendendo que depois das tentações virá o escape de Deus para a sua vida e o complemento de Deus para a necessidade que você tem. A palavra de Deus diz isso aqui. A palavra de Deus diz que depois de ser tentado e depois de vencer o tentador, vieram os anjos de Deus e o serviram. Se eu posso lhe dar um conselho aqui hoje, resista à tentação, porque depois de resistir à tentação, virá o livramento e o socorro de Deus para a sua história. O segundo aspecto que nós vemos aqui é o aspecto onde o diabo tenta colocar na consciência de Cristo que ele precisava revelar esse pai dele a todo custo. Diz o texto que o diabo leva a um pináculo do templo, a Jerusalém, e diz assim: olha, se tu és o filho de Deus, faz um espetáculo aqui hoje. Pula daqui para baixo, e quando você estiver caindo, pede a Deus que mande os anjos para te livrar. Imagina essa cena. Imagina o diabo chegando para Jesus dizendo: prova para nós, prova para Jerusalém, rapaz, que tu és isso que você está falando que é. Pula lá do pináculo, olha para baixo aí, está todo mundo andando lá embaixo, em Jerusalém, na cidade, se joga. E quando você se jogar, pede a Deus que mande um anjo, que abram as asas enormes, te apare e prove para todos aqui que você é filho de Deus. E todo mundo aqui veja tudo, e todo mundo agora te adore. Olha que tentação. Olha que proposta boa. A proposta é boa. Sabe por que a proposta é boa? Porque se Jesus sobe o pináculo do templo, se Jesus pula do pináculo do templo, e ele pede aos anjos que o atendam, que o salve, os anjos o atenderiam, o salvaria. Porém, todos os caminhos da salvação da humanidade estariam perdidos. Nós não estaríamos aqui hoje. O plano da salvação teria sido interrompido. E o que eu acho interessante nesse texto é a capacidade de Jesus de se manter firme nos seus propósitos, na sua missão, na sua chamada, no seu vitupério, dizendo: olha, eu vim a este mundo para sofrer pelos meus, pelos que o Pai me deu, e por eles eu vou permanecer. Essa capacidade de ser firme, essa capacidade de ser constante, essa capacidade que Cristo tem de não pegar atalhos e de dizer: olha, a minha missão é essa, a minha jornada é essa, eu vou caminhar nessa terra com essa missão que meu Pai me deu. E é incrível como nós estamos vivendo em dias onde a percepção da jornada e da caminhada tem sido adulterada. E quando eu olho para isso aqui, para esse texto, eu aprendo aqui que existe um Deus que não favorece a Deus. Tem noção do que é isso aqui, irmão? Jesus está nos ensinando aqui que existe um Deus que não favorece a Deus. Contudo, nós temos uma consciência divina que em todo tempo precisamos ser favorecidos. Imagine você comigo aqui. A palavra de Deus diz que quando Jesus nasceu, no nascimento de Cristo, primeiro José e Maria teve que fazer uma viagem terrível. Maria prestes a dar à luz. Quando Jesus nasce, ou Maria está prestes a dar à luz, a palavra diz que eles tentam uma hospedaria e estava tudo cheio, tudo lotado.
Não houve um filho de Deus que dissesse: olha, essa senhora está gestante. A lei de Nazaré, no artigo 12, diz que a mulher gestante tem direito a um quarto na hospedaria. Não, está tudo cheio, está lotado, não tem espaço para você aqui. Olha, mas se vocês quiserem, pode se abrigar com os animais lá, onde vocês colocaram o jumento. Fiquem por lá. A palavra de Deus vai dizer que José e Maria vão para lá. E Jesus nasce ali, de uma forma mais simples possível, sem luxo, sem um berço de ouro, sem riqueza. Se o meu filho vai nascer eu sendo Deus, eu explodo todas as estrelas do céu. Eu faço a maior festa possível, porque eu sou Deus. Mas o que nós lemos na palavra de Deus é que existe um Deus que não favorece o seu filho. Um Deus que não favorece a Deus, porque quem estava nascendo ali era o Filho de Deus, o Deus, porque um menino se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Deus nascia na pessoa de Jesus. E o que nós lemos aqui é que Deus, o Pai de Jesus, não favorece o seu próprio Filho. E na tentação de Cristo nós olhamos isso aqui. Nós aprendemos com Jesus aqui que ele entende que ele precisa revelar o Pai, não pulando atalhos, mas cumprindo os desígnios do Pai para a sua trajetória, para a sua existência, para a sua vida. Se você quer vencer as tentações, não pule os atalhos da sua vida. Se você quer vencer as tentações, não crie espetáculos circenses a fim de ser visto por Deus, porque Deus está contemplando a tua aflição. Deus conhece as tuas tentações. Deus conhece os teus dramas. Deus conhece os teus lugares secretos, obscuros, escuros. Deus conhece o drama da tua alma. Deus conhece a tua fornalha ardente. Deus conhece o teu vale da sombra e da morte. Deus conhece o teu caminho escorregadio. Ele conhece as noites escuras da tua existência. Ele conhece as câmaras secretas da tua alma, onde ninguém vai, Ele vai, e a palavra dEle me assegura e te assegura uma coisa, que depois de passada esta tentação, os anjos de Deus hão de nos servir. A palavra de Deus está dizendo isso aqui. Que uma das estratégias do diabo é essa: desvirtuar, lhe tirar do foco, lhe tirar do propósito, não ser resiliente. Quantas pessoas estão sendo tão vulneráveis, pulando processos, queimando etapas, não entendendo os fatos da vida como fatos reais da vida. Sofrimento é escola e material didático de Deus para nós. Uma consciência do pare de sofrer, eu tenho que viver acima. Não, sofrimento é vida cristã. A não ser que eu esteja errado, ou que eu esteja lendo a Bíblia de forma contrária, a palavra de Deus me ensina que Cristo foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Está escrito ou não está, meu líder? Hebreus diz isso. O aperfeiçoamento de Cristo está justamente pelo fato de ter suportado em resiliência os seus sofrimentos. Então pare de orar a Deus para te livrar do problema. Pare de orar a Deus para tirar você dessa circunstância. Aprenda a encontrar a Deus, aprenda a descobrir Deus, aprenda a vencer com Deus neste problema, nesta aflição, neste drama. Há uma frase que eu gosto muito, que as pessoas falam, um jargão, que diz assim: não mostre a Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostre aos seus problemas
o tamanho de seu Deus. Se mantenha firme. Tenha a capacidade de passar pelas provações. Tenha a capacidade de suportar as tentações, sabendo que depois dela virá o escape do Senhor para a tua vida. Terceira coisa que eu aprendo aqui, um terceiro aspecto desta tentação aqui, é que há aqui uma forte evidência dessa tentação como fonte de substituição do propósito. Pense comigo isso. A palavra de Deus diz que quando o diabo se apresenta a ele na terceira tentação, diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Olhe para isso. Se prostrado me adorar. Olha a oferta de Satanás. Tudo isso aqui eu lhe dou, este mundo aqui, esse sistema do mundo. Porque conquanto o mundo, na sua esfera estrutural, seja de Jesus, de Deus, porque o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, o mundo, sua plenitude e todos que nele habitam, conquanto o sistema que predomina no mundo era do diabo. Que a própria palavra de Jesus diz que o mundo jaz no maligno. O diabo chama Jesus e entrega a ele, diz: eu lhe dou todo esse sistema aqui. O governo aqui, o sistema. Você vai ter tudo, não é a terra, que a terra era dele, mas o sistema, você vai poder mandar. Você não vai precisar conquistar ninguém aí. Você não vai precisar convencer nenhum judeu que você é filho de Deus, que você é Messias. Te dou tudo isso, pronto aqui. Parou para pensar nisso? Que negocião? Um negocião. Chegar lá, ser validado, dizendo: olha, esse aqui é o cara. Tudo que ele disser, pode fazer. Jesus olha para aquilo e entende que ele não pode aceitar como tentação a substituição do propósito. Porque se tinha uma coisa que era latente na consciência de Cristo e deve ser latente na sua consciência, é o que está escrito em João 18:36. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E por mais que este mundo lhe ofereça tentações, por mais que este mundo, por mais que o diabo queira lhe colocar em bons status, em boas circunstâncias, em bons momentos, você precisa entender uma coisa: aqui todos nós somos estrangeiros e peregrinos rumo aos céus, porque nosso reino não é deste mundo, nós somos cidadãos dos céus, onde nós aguardamos um Salvador. Nossa pátria não está aqui. Como vencer as tentações, pastor Júlio? Em primeiro lugar, a palavra de Deus vai dizer que Jesus vence a tentação aqui, primeiro, com uma vida consagrada. Não há possibilidade alguma de nenhum crente vencer tentação se não for debaixo de vida consagrada. Antes de ser tentado pelo diabo, a palavra de Jesus está dizendo aqui, Mateus capítulo 13, versículo 16: batizado saiu logo Jesus da água, e eis que se abriram os céus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
Se o Espírito de Deus não vier sobre a sua vida, se a sua vida não for uma vida cheia do Espírito Santo, consagrada pelo Espírito Santo, você não terá capacidade de resistir à tentação, porque a primeira estampa que o diabo tem que ver quando vier lhe tentar é da graça do Espírito Santo derramada sobre a sua vida. Vidas sem a presença do Espírito Santo são vidas suscetíveis e extremamente vulneráveis à tentação do diabo. Se revista do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio e cheia do Espírito de Deus, para que você possa resistir ao dia mau. Não ora, não lê a Bíblia, não faz um jejum. Quando dá 11h30, parece que o Satanás entra no... Pelo amor de Deus, tenha uma vida santa. Consagre-se. Vença a você mesmo, vença a sua carne, vença o seu impulso. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Como vencer as tentações, pastor? Além de ter uma vida consagrada, vença as tentações com a palavra de Deus. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que Jesus é a palavra de Deus. Ele era o Verbo encarnado. O Verbo. Você ainda sei pronunciar em arque, em rologos. Estou certo, professor? A palavra de Deus. Jesus era a palavra de Deus. E quando o tentador vem, ele vence o tentador com as Escrituras, com a palavra do Pai, dizendo: ei, Satanás, está escrito. Tu não lê a Bíblia. Tu fica só com caixinha de promessa, só com o salmo que te mandam de manhã. Lê a Bíblia. Encha a sua mentalidade com a palavra de Deus. Porque se você preencher a sua mentalidade com a palavra de Deus, você terá uma mentalidade forte, robusta, impenetrável e vencerá Satanás quando ser tentado pela palavra de Deus. Porque se tem alguma coisa que vence a Satanás, e a Bíblia me ensina, é a palavra de Deus. A palavra de Deus vence a Satanás. Como vencer as tentações, pastor? Com uma vida consagrada, sim, cheia do Espírito Santo. Com a palavra de Deus, sim. E com uma vida e com padrões comportamentais cheios de firmeza. Creia. Tenha fé. E assim nós venceremos o tentador. E assim nós venceremos as tentações. E passada as tentações, poderás ter autoridade para dizer: retira-te, Satanás. E depois de fazer isso, diz a palavra de Deus, que te deixará no maligno. E eis que os anjos de Deus virão e te servirão. Vida humilde, irmãos. Vida com consciência. Vida com consciência. Não uma vida religiosa. Certo homem se retirou a fim de santificar a sua vida. Tinha uma tentação que ele não conseguia vencer. Aí esse homem decidiu ir para um monastério. E diz que ele passou 80 anos lutando todos os dias contra a sua tentação. 80 anos, todos os dias, ele dia e noite, orando, pedindo a Deus que o livrasse da tentação, que o livrasse daquele espinho na sua carne, que o livrasse daquele pecado.
Aí conta a fábula que depois de 80 anos, o diabo bate na porta do quarto dele. Quando ele abre, é o diabo que aparece para ele. Olha para ele e diz o seguinte: meu amigo, há 80 anos eu venho lhe tentando, 80 anos tentando lhe seduzir, e eu não tive êxito. Parabéns, depois de 80 anos eu vou te deixar, porque você venceu a tentação. E aí diz o texto, diz a fábula, que o diabo sai, fecha a porta, ele se joga no chão para agradecer a Deus e diz: Senhor, muito obrigado, porque agora eu não sou mais pecador. E quando ele fala isso, o diabo entra de novo. Reconheça que você é pecador, mas tenha a capacidade de ser cheio do Espírito Santo, suplicando a Deus, pedindo força para vencer o maligno e as tentações, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos pedir a Jesus para ser livres desta tentação, para que possamos vencer o tentador. Eu quero chamar a nossa ministra de intercessão que vem aqui e nos conduza em oração. Se há algum pedido feito pelos irmãos no chat, que eles sejam lidos agora, ditos agora, para que nesta oração seja incluído. Alguém aqui quer fazer um pedido específico? Ok, se querem, levantem a mão e digam aqui para a nossa ministra que ela vai conduzir esse período de oração. Pai Senhor, eu queria pedir dois pedidos de oração. Primeiro por minha saúde e o segundo por uma irmã em Candial que se chama Nai. Ela está com câncer e nós estamos fazendo esse atendimento espiritual a ela. E aí orar para que o Senhor a fortifique, e que ela seja curada se assim for da vontade dele. Alguém mais? Graça e paz a todos. Eu gostaria de pedir uma oração para uma grande amiga minha que encontra-se no hospital há algum tempo. Ela está fazendo hemodiálise, está com vários problemas gravíssimos de saúde. Aí eu já venho orando por ela e quero pedir aos irmãos que orem também, para dar essa força. A paz do Senhor Jesus. Eu não quero pedir, não, eu quero agradecer. E na semana passada eu pedi aqui oração, que é fazer um procedimento cirúrgico na boca, a ponta dos dentes que eu arranquei. E eu fiz esse procedimento na sexta-feira e graças a Deus já está tudo bem, já fiz a revisão, estou sem problema, a cicatrização está boa. E na sexta-feira já vou retirar o restante dos pontos. Então eu já quero agradecer. Esqueci de dizer o nome dela, que é Bárbara. Graça e paz, irmãos. Eu quero agradecer a Deus que meu tio, ele estava internado, foi diagnosticado com trombose. E depois descobriram, o diagnóstico dele, que ele está com câncer no estômago, mas ele já se encontra em casa e tá bem, graças a Deus. Ele disse que ele está bem, não está sentindo nada, ele vai iniciar os tratamentos agora. Aí eu quero pedir oração para o início do tratamento dele, que vai ser agora, mas ele não está mais hospitalizado. Graça e paz, irmãos. Mais alguém tem pedido? Deus querido, nós queremos ser gratos ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Te louvamos pela tua palavra, pelo acesso que nós temos à tua palavra. Te louvamos pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Te louvamos, meu Pai, porque o teu Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós. Bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, meu Pai, porque na hora da tentação a tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos dá o escape. Ó Deus, mediante a tua palavra, mediante, ó Deus, o teu Santo Espírito, nós te glorificamos por isso, te bendizemos por isso. Nós nos unimos nesta hora em oração, Pai. Nos unimos em comunhão nesta hora com a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo,
Nós rogamos ao Senhor que Nai, que Bárbara, Senhor, e que outros que estão enfermos, o tio da tua filha, Janice, que eles sejam nesta hora visitados pelo Senhor, assistidos pelo Senhor. Ó Deus, que a unção que despedaça o jugo, que a virtude do Senhor Jesus visite nesta hora os enfermos, aqueles que nesta hora, meu Pai, necessitam de abundante graça para passar por este vale, para serem curados, para serem fortalecidos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos o sangue de Jesus sobre a vida de cada um nesta hora. Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz que as obras das tuas mãos ouve a tua voz e obedece. Senhor, em nome de Jesus, que essas células, esses corpos, tecidos, Senhor Deus, este sangue, ó Deus, esses músculos, ouçam a voz da tua palavra. Ouça a voz, meu Pai, do profeta Isaías, conforme está escrito, que verdadeiramente Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas pisaduras do Senhor Jesus estamos sarados, curados. Ó Deus, em nome de Jesus, usa os teus servos também, meu Pai. Nesta hora nós nos unimos na concordância que essas vidas estão sendo curadas para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Ó Deus, visita também, meu Pai, os grupos de oração desta igreja, os pedidos que estão ali no Zap, os pedidos que têm chegado até os nossos contatos. Ó Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam nesta hora visitadas pelo Senhor e que em nome de Jesus elas sejam restauradas. Deus, em nome de Jesus, que a virtude do Senhor, o Espírito do Senhor, meu Pai, encontre lugar nesses corações. Meu Deus, fortalece a fé, ainda que seja, como está escrito na tua palavra, como grão de mostarda. Ó Deus, em nome de Jesus, que elas creiam no poder do teu Santo Espírito, na virtude de Jesus Cristo, saradora, curadora. Envia a tua palavra nesta hora, meu Pai, e elas sejam curadas para louvor e glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua casa de oração. Edifica esta casa, meu Pai, em nome de Jesus. Que cada área do ministerial dessa igreja seja visitada pelo Senhor, seja fortalecida pelo Senhor. Ó Deus, que o nosso coração seja sensível para ouvir a tua voz, para receber os teus desígnios, para ouvir, meu Pai, aquilo que tu queres para esses dias, para esta hora, que nós possamos ouvir a tua voz dizendo: este é o caminho, andai por ele, e que nós tenhamos, meu Pai, o discernimento, a sabedoria, o conhecimento do Altíssimo para correr o carreiro que o Senhor nos propôs para esta geração, para esses dias, para louvor e glória do teu nome. Abençoa, meu Pai, essa reforma deste morro aqui ao lado. Ó Deus, que esta obra seja concluída ainda este ano para louvor e glória do teu nome. Abençoa os trabalhadores da disposição. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda as suas vidas, que haja diligência naquilo que eles estão fazendo, para que teu nome seja glorificado. Fortalece, meu Pai, esta igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as finanças desta congregação, para que esta obra, meu Pai, dessa cantina, deste templo, ó Deus, desses quartos que estão aí, do departamento infantil, que tudo seja feito e teu nome aqui seja glorificado. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor multiplique as finanças, que o Senhor abra portas de emprego. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa nesta hora, meu Pai,
todo o trabalho que está sendo feito, preparado para sábado. Guarde as crianças, guarde as escadarias, protege cada pequenino que vai estar aqui, os seus familiares. Abençoa, meu Pai, toda a programação, a história que vai ser cantada, o cântico, o versículo que vai ser ensinado. Que as tuas ovelhinhas, os teus pequeninos, teus cordeirinhos sejam edificados para louvor e glória do teu nome. Que essas famílias sejam alcançadas. Ó Pai, guarda as crianças. Que este mês que nós estamos intercedendo pelas crianças, meu Senhor, em nome de Jesus, coloca elas debaixo do teu sangue, veste e reveste nesta hora, que os seus corações se voltem para o Senhor, que a palavra, os cânticos, as orações chegue à vida delas e que elas sejam edificadas. Guarda as suas mentes, tudo que é bom, verdadeiro, louva e engrandece o teu nome, isso ocupe os seus pensamentos. Nós repreendemos, meu Pai, toda ação maligna contra as crianças. Oramos nesta hora pelo dia 31, guarda as crianças, protege, livra do mal, livra do poder das trevas e de Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que a mente delas seja cativa à obediência de Cristo. Guarda a mente das crianças de todo vício, dependência, meu Pai, de jogos, de filmes, de internet. Ó Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus, que o Senhor esteja dando luz aos seus pais, entendimento aos seus professores, discernimento, meu Deus, para a glória do teu nome, Pai, e que essas crianças sejam guardadas no teu esconderijo, para louvor e glória do teu nome. Meu Pai, levanta intercessores fiéis, meu Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho também que vai ser feito ali no Candeal, que aquelas crianças sejam alcançadas pelo Senhor, que aquelas famílias sejam alcançadas pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, as famílias estão sendo visitadas, que elas recebam abundante graça e que elas reconheçam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E aquelas pessoas ali, meu Pai, sejam acolhidas, edificadas, se sintam pastoreadas para louvor e glória do teu nome. Abençoa os teus servos ali. Ó Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo, abençoa amanhã, meu Pai, o culto da hora nona. Que as tuas filhas, que são usadas pelo Senhor, recebam a tua unção e que aquelas orações que serão feitas aqui, ó Deus, chegue ao trono da tua graça e haja um mover do teu Santo Espírito, não só nesta igreja, como nesta pátria. Nós abençoamos o Brasil, declaramos, Deus, que esta nação é escolhida pelo Senhor para louvor da tua glória, que é semelhante ao Brasil, um povo escolhido pelo Senhor para a glória do teu nome. Abençoa as nossas eiras, ó Deus, em nome de Jesus, com trigo, com mosto, com azeite, com vinho, meu Pai, em nome de Jesus, que se saibam entre as nações que o Senhor escolheu este povo para louvor e glória do teu nome. Nós abençoamos também, ó Senhor da glória, este acordo que está para ser feito ali, meu Pai, entre a Palestina e Israel. Toma controle, meu Pai, em nome de Jesus, e aquelas pessoas que estão ainda presas ali, voltem para as suas famílias. Meu Pai, guarda os inocentes, guarda as crianças, guarda as mulheres, as adolescentes, meu Deus, ali na faixa de Gaza. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo esteja recolhendo os pequeninos e protegendo com as santas mãos do Senhor, e que em nome de Cristo o Senhor faça isso ali na Ucrânia, meu Senhor, ali na Nigéria, Pai, e em tantos lugares da terra, em Mianmar e em tantos lugares da terra, ó Deus, onde há conflitos. Visita nesta hora, traga refrigério, Deus, em nome de Jesus, em todas as nações ali na África, onde há conflitos, meu Pai, onde há campos de refugiados, onde há pessoas sofrendo e padecendo a opressão, que o Senhor leve libertação. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Levanta a tua igreja, meu Pai, desperta a tua igreja em oração, em jejum, em clamor, meu Deus, em oração nesses dias, e que teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos
pelo acesso que nós temos ao trono da tua graça. Em nome de Jesus e para louvor e glória do teu Filho, nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Que a bênção do Senhor que enriquece e que não traz consigo dores, seja dispensado sobre a sua casa, sobre a sua vida. Senhor, eu abençoo os teus filhos com a semana de vitória, com a semana de paz, de prosperidade. Que os teus filhos, meu Deus, tenham êxito no Senhor, que eles recebam uma boa palavra do Senhor e que por ela eles possam caminhar em vitória. Nós abençoamos os teus filhos, leva-os debaixo da tua poderosa mão, Senhor. Livra-os do mal e da aparência do mal. Em nome do Senhor nós oramos e abençoamos para a glória de Deus. Amém e amém. Deus abençoe.